todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz após a vitória por 2-1 sobre o Goiás no Morumbi. Primeira pergunta, repórter Giovanni Chacon, da Rádio Jovem Pan. Diniz, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você fizesse uma análise do que foi essa vitória de hoje contra o Goiás e também queria que você falasse um pouquinho sobre os últimos 3 jogos. São 3 vitórias em que o São Paulo vence de virada, né? E você classifica isso como um time que tem um ânimo para buscar o resultado mesmo sofrendo o primeiro gol? Ou você prefere destacar a preocupação por tomar esse primeiro gol e aí sim ter que ir atrás da virada? Obrigado. Boa noite. Eu destaco a energia e o poder de reação, porque os gols que nós tomamos quando tomamos, o Flamengo foi bem no começo do jogo, mas hoje especialmente foi a primeira bola que foi nosso gol. A gente já tinha criado algumas chances, estava em cima do Goiás o tempo todo, a gente cometeu uma falha ali e acabou originando o gol do Goiás. Então fico muito mais com o poder de reação, embora a gente tenha que fazer de tudo para não tomar gol, nem no ser o primeiro gol ou ser depois o gol. Importante a gente se esforçar para a gente evitar que a nossa defesa seja vazada. Quanto ao jogo, um jogo difícil, um time que tem proposta de jogar praticamente com os 10 jogadores atrás, numa linha extremamente baixa, dificulta para todo mundo. E contra nós, o Goiás, de maneira especial, mudou um pouquinho a característica, colocou um volante a mais que dificulta. E o time conseguiu envolver em alguns momentos no primeiro tempo. Primeiro tempo mais arrastado, mais uma vez por conta da arbitragem, que deixa o jogo ficar picotado, todo mundo cai no chão e demora, o goleiro demora para repor, não é repreendido com cartão. E o VAR sempre demora para tomar as decisões, então assim, o jogo ficou muito arrastado também por conta disso. Eduardo Afonso, ESPN Brasil, sua pergunta, por favor. Diniz, boa noite, tudo bem? Diniz, o que você espera de diferente desses confrontos contra o Flamengo, especificamente esse de quarta-feira, em relação àquele jogo da semana passada pelo Campeonato Brasileiro? E também o que você espera do São Paulo, que ele possa repetir em relação àquilo que repetiu, que jogou contra o Flamengo? Você espera um Flamengo diferente, por ser outra competição? E você espera o São Paulo podendo aproveitar e utilizar o que utilizou naquele primeiro jogo para buscar o resultado positivo? O que eu espero do Flamengo é que é um adversário sempre difícil. Aquele jogo a gente jogou bem, soube aproveitar as nossas chances e ganhamos bem a partida, mas é um adversário que merece todo o cuidado, todo o respeito que a gente tem que ter e procurar fazer de novo uma grande partida dentro das nossas características. Eu acho que não vai ter muita mudança tática, nem da gente, nem do time do Flamengo. São times que têm uma característica própria de jogar. Então, na parte tática, eu não espero grandes mudanças, nem da gente, nem do Flamengo. E quanto ao jogo, especificamente da energia do jogo, a gente tem que jogar com a mesma energia que a gente jogou lá e procurar fazer um grande jogo lá na quarta-feira. Leonardo Dai, Rádio CBN. Tudo bem, Diniz? Boa noite. Como você mesmo falava agora há pouco sobre o perfil do Goiás, né, o estilo de jogo do Goiás, esse jogo de hoje tinha um desenho muito claro. Todo mundo já imaginava que seria um jogo em que o São Paulo teria que construir chances de gol sem tanto espaço. O São Paulo teria que criar os espaços para poder criar chances de gol e fazer os gols. Então, a minha pergunta é como você avalia a produção ofensiva do time do São Paulo, não só a partir do número de chances ou do 2-1, mas também da forma como o São Paulo conseguiu construir essas chances. Se as jogadas que o São Paulo construiu, se o jeito que o São Paulo encontrou de abrir a defesa do Goiás te agradou, ou se você sentiu falta de alguns outros mecanismos específicos para criar chances não só em grande número, mas também de maior qualidade. Eu acho que as chances que foram criadas de maneira inteligente, jogando basicamente pelos lados, sem oferecer muitos contra-ataques. A gente ofereceu muitos poucos contra-ataques para o Goiás, que era a característica que eles estavam esperando um erro nosso para puxar contra-ataque. E, igual eu falei, no primeiro tempo, principalmente, o jogo ficou meio arrastado. O que faltou, talvez, no primeiro tempo, se você pudesse fazer uma correção do que o time fez, era circular a bola mais rápido de um lado para o outro. A gente ficava com a bola, às vezes, muito tempo no mesmo espaço, isso facilita a marcação. Mas fora isso, eu acho que a equipe produziu bem. Para falar uma coisa, às vezes tem gente que acha que não produziu muito. Jogar contra times como o Goiás jogou aqui é super difícil. E é um time que tomou um gol do Flamengo, estava 1-1 no Maracanã, tomou o gol no último minuto do Pedro. Ganhou do Internacional de 1-0.
Empatou 0-0 com o Botafogo. Não é um time, dificilmente é um time que quando perde de diferença grande de gol. Então a gente tem que saber valorizar a vitória, porque é um adversário que causou problema, ainda mais saindo com 1-0. Eles tiveram a possibilidade de se fechar ainda mais, com um pouco mais de confiança. Então tem que saber valorizar o resultado que a gente teve aqui hoje, porque não é fácil ganhar de times bem treinados, como o Goiás, com os jogadores que eles escalaram, como foi lá em Curitiba também contra o Curitiba. A gente, para produzir ofensivamente, não é fácil. E vale ressaltar que provavelmente o melhor jogador do Goiás foi o Tadeu. Hernan, TV Globo. Vamos lá. Acho que agora sim, né? Tudo bem, Diniz? Boa noite. Prazer falar com você. Diniz, a cabine do VAR não teve a conclusão da jogada, né? O gol acabou sendo dado pela arbitragem, pelo Bandeira dentro do campo. Queria saber se você viu o lance, se você tirou alguma conclusão, se de fato, pela imagem que você viu, de fato você viu gol do São Paulo. E se você falou da valorização do resultado do jogo de hoje, se você valoriza também o desempenho, o que você viu na questão do desempenho do time hoje nessa partida contra o Goiás, lanterna do Campeonato Brasileiro. Na tua pergunta você está ressaltando que o Goiás é lanterna. Isso é uma questão de você ficar avaliando o resultado que o Goiás tem tido na competição. Eu já falei na resposta anterior, que é um adversário duro, bem treinado, tem muitos resultados de empate na competição, por isso que está nessa situação. E é um time que tem dificuldade para todo mundo. Então tem que valorizar por conta disso, não por conta da posição que o Goiás está na tabela. Porque é um time hoje bem treinado, o Anderson é um grande treinador, e é difícil jogar contra times assim. Contra o VAR, é uma pergunta que, se for ter essa discussão, eu não vi o lance, mas eu faço para vocês. O que vocês fariam? No lance que é duvidoso, você daria o gol ou não daria o gol? É uma pergunta, cada um vai escolher aquilo que melhor lhe conveniência, conforme a conveniência. O Bandeirinha estava impressionado, achou que entrou. Então, eu fico com o Bandeirinha. E premiou o gol no lance de dúvida. Talvez assim, se fosse fazer uma regra no futebol de lance de dúvida, talvez eles teriam que ser premiados com o gol, e não dar o gol. E a respeito disso, a gente teve um placar que provavelmente seria diferente contra o Atlético Mineiro, que o VAR errou claramente. E a gente perdeu aquela partida, que a gente estava em cima do Atlético Mineiro, com a possibilidade de sair de 1-0. E logo depois que não marcou o gol, a gente tomou o gol que modificou muito o que foi o jogo. Mas eu asseguro de onde eu estava, é muito difícil falar. E eu não vi a imagem ainda. E se a imagem está inconclusiva, a gente tem que respeitar o que o Bandeirinha achou na hora do gol. Se ele tivesse achado que não foi o gol, a gente tem que respeitar do mesmo jeito. Não tem muita discussão para isso. Uma coisa assim, ninguém tem má fé de nada. A gente não vai com a premissa de que achar que alguém está de má fé. Então tem que respeitar o que, se ele tivesse decidido que a bola não entrou, como foi inconclusivo, a gente tem que saber respeitar. Lances dessa natureza que são difíceis de apitar, a gente tem que saber ponderar e isentar a arbitragem de qualquer responsabilidade. Pedro Nascimento, Gazeta, sua pergunta, por favor. Boa noite, Diniz. Parabéns pela vitória de hoje. Eu queria entrar no campo de ideias de jogo. Hoje no Brasil se fala muito, até por conta da presença de treinadores pontuais, sobre a questão do jogo posicional, no modelo em que cada jogador espera em sua respectiva posição para receber a bola. E no seu São Paulo, principalmente ali no setor do meio-campo, a gente observa que na fase defensiva o Sara fecha pela direita na maior parte do jogo, hoje não, por uma questão do Daniel Alves estar fora, o Igor Gomes pela esquerda, mas quando o time tem a bola, esses dois jogadores têm muita liberdade para circular no setor do meio-campo, encostar, muitas vezes você vê os dois pelo mesmo lado, para eventualmente criar uma superioridade. Então eu queria saber de você, qual que é o seu objetivo, o que você espera obter de vantagem com esse modelo, e falasse um pouco sobre justamente esse limiar entre a anarquia de ter uma liberdade de posição e ter um jogo organizado ofensivamente. Não tem anarquia, acho que não é uma palavra que representa bem aquilo que a gente faz, muito pelo contrário. Eu acho que a gente sabe ocupar dinamicamente os espaços do campo. Esse é o modelo que eu acho mais interessante. Ele não tem muito a ver com o jogo posicional, onde os jogadores respeitam mais a posição. A gente dinamicamente sabe jogar, ocupar os espaços, e essa relação do tempo e do espaço para poder
saber levar vantagem sobre o adversário, que a gente treina o tempo todo. E esse modelo eu acho que é o melhor para a gente conseguir executar isso. Em algumas situações, bem específicas, eu abro mão um pouco da mobilidade para deixar o time um pouco mais posicionado. Mas a gente tem como regra, o padrão é que a gente seguir em movimento constante e ocupando os espaços de maneira dinâmica. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes, sua pergunta. Paulo precisa desativar o mudo, por favor. Boa noite, Diniz. Queria saber a respeito da escolha do Juanfran na lateral ao invés do Igor Vinícius. E caso você tivesse o Tietchan ainda, né, que acabou ficando de fora por conta da Covid, qual seria a mudança? Você entraria com o Vitor Bueno, mantendo ele na lateral direita, ou deslocaria o Tietchan para o meio-campo, aí colocando aí, no caso, acho que o Juanfran. Ele é o titular da posição, o Juanfran, Diniz? Ele sumiu, rapaz. Essa vou responder assim mesmo, né? Essa do Tietchan, você vai ficar sem saber, como ele não estava, vai ficar no sigilo. E entre o Juanfran e o Igor Vinícius, qualquer um dos dois pode jogar. São dois jogadores que têm muita qualidade. Eles jogaram praticamente o mesmo número de jogos durante a temporada e é bom poder contar com dois jogadores do nível que tem esses dois atletas. Eduardo Rodrigues, GE. Globo. Boa noite, Diniz. Igualmente, acho que o Edu Afonso ligou o áudio ali. Aí, de novo. Diniz, no jogo contra o Lanús, você fez o mesmo movimento que você realizou hoje. Tirou um zagueiro e colocou um atacante. No caso de hoje, foi o Diego Costa e o Pablo entrou no lugar. Eu queria saber de você. Você não tem medo de arriscar, isso não é novidade para ninguém. Mas eu vejo que o São Paulo geralmente fica muito no limite. Você acha o que precisa o São Paulo fazer para sair desse limite, de parar de jogar no limite a todo instante? E o que está faltando ali para que isso não aconteça de novo? Não sei se o São Paulo joga tão no limite como você falou. Eu falei assim, o jogo de hoje, por que ele jogou no limite? Porque o placar foi 2-1. O Tadeu foi o melhor jogador em campo do Goiás. Não foi tão no limite assim, talvez pelo placar sim. E é um risco calculado no jogo de hoje. A gente tinha uma preocupação da bola aérea do Fernandão. E a orientação era para o Bruno poder cuidar mais dele, mas a gente estava sofrendo muito pouca bola de cruzamento no jogo, então não justificava muito o Diego, a gente precisando virar o jogo, deixar o Diego, sendo que o Luan teria uma aproximação mais fácil, um jogo curto, mais apurado, que foi a nossa escolha. Então, assim, a gente tem que fazer o modelo de jogo e a maneira como a gente vai jogar, se fosse fazer de uma maneira resumida, prática, é você aproveitar melhor as chances que você cria para você não ficar no limite. Hoje a gente ficou no 2-1, contra o Flamengo foi 4-1, a gente não jogou tão no limite assim, entre aspas também, porque só o resultado do jogo do Flamengo não explica o que foi a partida, eles perderam 2 pênaltis. Mas os jogos são difíceis mesmo. Então, assim, quem que não está ficando no limite? Não é você ficar posicionado com 2 zagueiros ou 2 volantes e 2 laterais que não sobem, se você ganha de 1-0, você está sempre no limite, que a hora que você tomar um gol, você empata o jogo. A gente sempre tenta ampliar o placar para a gente não ficar nessa agonia de ganhar pelo placar mínimo, mas foi o que aconteceu hoje. Talvez se a gente tivesse concluído melhor, ou se o Tadeu tivesse numa noite menos inspirada, a gente teria saído com um resultado mais elástico. Gudrian Neufer, Fox Sports. Diniz, parabéns pela vitória hoje. Aí o São Paulo tem o melhor aproveitamento, né, do Campeonato Brasileiro, não é líder, mas tem o melhor aproveitamento. Mas a minha pergunta é sobre a Copa do Brasil, Diniz. É o seguinte, muita gente reclamou do sorteio, pegou logo o Flamengo, né, um clássico, campeão da Libertadores, mas por outro lado lembraram o retrospecto que você tem diante do Flamengo, desde a época do Fluminense, o ano passado o Flamengo ganhando de todo mundo, você estreou com a camisa comandando o São Paulo, foi lá, arrancou um empate 0-0. O que você acredita isso? Foi uma pura coincidência, sorte, esses bons resultados contra o Flamengo, ou o teu estilo de trabalho encaixa com o jogo do Flamengo, cai bem, por isso esses bons resultados diante do Flamengo, ou é pura coincidência, Fernando?
acho que no caso aí não dá para falar que encaixa o meu estilo de trabalho contra o Flamengo, porque eu joguei contra o Flamengo contra 3 treinadores diferentes. Contra o Abel, contra o Jorge Jesus e agora contra o Domi. Então é uma questão circunstancial. Acho que cada jogo é um jogo, a gente não tem que olhar para trás. Isso está no passado. O que vale é o jogo de quarta e o jogo da outra quarta. Então a gente tem que procurar focar bastante nas qualidades do Flamengo, eventualmente onde a gente pode levar vantagem também, porque tem tudo para ser 2 grandes jogos. Thiago Fagnani, TV Bandeirantes. Boa noite, Felipe. Boa noite, Diniz. Parabéns pela vitória. Esse 2020 do São Paulo, né, com eliminações duras, Mirassol, Libertadores, agora o Lanús, mas o time muito bem no Campeonato Brasileiro, ótimo aproveitamento, 3 jogos a menos. Definitivamente São Paulo brigando, matematicamente, claramente também brigando pelo título. Como que você consegue explicar essa temporada do São Paulo? É difícil pegar assim num papel, ver tudo que está acontecendo no ano? É difícil, com algumas palavras, explicar o que está acontecendo? Eu acho que não tem. Acho que não é difícil explicar. Acho que a derrota dura mesmo que a gente teve, tiveram 2, mas a derrota que nos pesa é a derrota do Mirassol. Essa é uma coisa que a gente carrega e isso a gente tem que saber conduzir e saber que a gente tem que fazer de tudo para entregar vitórias e títulos para o torcedor. É o que a gente tem que estar tentando fazer sempre. E a derrota depois lá em Juliaca, na altitude, que os outros times não jogaram na altitude. Talvez se nós tivéssemos ganho aquele jogo, ou talvez se os outros times tivessem que subir lá 4.000 metros para jogar, a gente teria um outro tipo de retrospecto na Libertadores. A gente pegou uma chave dura. Eu acho que esse jogo e mais a pandemia naquele momento acabou nos prejudicando. Mas tirando isso, a gente fez um jogo aqui ok contra o River, foi 2-2. Na Argentina a gente fez um primeiro tempo ruim, um segundo tempo muito bom. O time conseguiu jogar, teve desempenho, soube encarar, teve coragem também para jogar na altitude contra o LDU, que era um jogo difícil. Embora o jogo tenha sido 4-2, o time não deixou de jogar, não deixou de produzir chance, a gente arriscou bastante lá também. Mas o que pesa muito, então, eu repito, Mirassol e a derrota da de Juliaca. E na Copa Sul-Americana a gente... Foi uma frustração muito diferente do Mirassol que aconteceu. As eliminações, elas não são da mesma ordem. O Mirassol é um tipo de eliminação e quarta-feira é um tipo completamente diferente. Eu acho que no contra o Mirassol, o torcedor tinha todo o direito de ficar aborrecido com o que a gente apresentou. E na quarta-feira, principalmente no segundo tempo, é um time que o torcedor, pelo desempenho, sente orgulho e a frustração pelo resultado. Então, assim, são eliminações muito diferentes uma da outra. E no Campeonato Brasileiro o time está conseguindo ser estável. É uma luta nossa para a gente diminuir cada vez mais a oscilação. Eu acho que hoje a gente foi um time regular na partida e conseguiu uma vitória muito importante. Flávio Latifi, UOL, sua pergunta, por favor. Boa noite, Diniz. Sobre o jogo de hoje, o São Paulo, não sei se você concorda comigo, o São Paulo abusou bastante do jogo aéreo. Em algum momento você pensou que faltou um pouco de repertório para o São Paulo por abusar demais do jogo aéreo? Não faltou repertório. O São Paulo usou o jogo que tinha que usar mesmo. Porque se você faltou repertório, um time que está jogando em 15 metros praticamente, travando muitas vezes com uma linha de 6 lá atrás, e com 3 volantes, o repertório é você saber jogar pelos lados. Porque se você for querer ficar inventando muito de jogar pelo centro, você vai tomar contra-ataque e ficar desguarnecido para tomar gol. Então o time jogou de maneira adequada. Quando tem mais espaço, o repertório, você podia chutar um pouco mais de fora da área hoje, talvez. Mas a gente soube explorar bastante os 2 lados do campo e a gente criou as chances para poder ganhar a partida e repito, talvez se o Tadeu não tivesse tão inspirado, a gente poderia ter ganhado um placar um pouco mais elástico. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Obrigado a todos pela presença, uma boa noite e bom final de semana.